E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, a gente está aqui de volta, né, depois de bastante tempo sem gravar nenhum vídeo. E a gente vai tentar aqui, na medida do possível, se manter atualizado, né? E eu estou fazendo aqui um cursinho de aperfeiçoamento aqui na Udemy. E o que que acontece? Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é, parte não do curso em si que eu estou fazendo, tá? Mas como é um curso que eu vou precisar de um banco de dados, eu gostaria de criar uma máquina virtual para eu poder, como que eu falo, colocar os meus bancos de dados, né? E muita gente tem dúvidas sobre qual ferramenta utilizar para trabalhar com máquina virtual. Existe muita dúvida em relação a isso, porque tem o VirtualBox, o VMware e tudo. E eu preferencialmente, hoje atualmente já trabalhei com essas duas ferramentas que eu citei, até com o VirtualPC, que é uma ferramenta bem antiga da Microsoft. E atualmente eu prefiro trabalhar com Hyper-V, que é o gerenciador de máquina virtual, né? Esse Hyper-V eu não vou entrar no detalhe dele agora, porque eu pretendo fazer um curso mais avançado sobre esse assunto. Aqui não vou dizer assim um curso bem avançado, porque eu quero passar todo o conhecimento que eu tenho sobre o assunto, mas primeiramente para você trabalhar com Hyper-V você precisa ter a opção de virtualização do processador habilitada lá na BIOS, certo? Então isso é o importante, você precisa habilitar na BIOS. Eu não vou entrar aqui no detalhe de como que se faz isso, porque cada BIOS ela é diferente, você tem que encontrar lá na BIOS, nas configurações do processador, e habilitar o, o, as funções de virtualização. Depois que você faz isso, por exemplo, no meu caso aqui, agora eu vou mostrar para vocês qual é o próximo passo que você tem que fazer no Windows 10. No Windows 10 você tem que fazer o seguinte, você vai no painel de controle, em sistema, existe várias formas de você fazer isso. Você vem aqui com o botão direito executar, digitar Control Panel, ou digitar aqui painel de controle, enfim, a melhor maneira, você pesquisa e encontra a melhor maneira de fazer isso, tá? Então você vem aqui em painel de controle, você procura a opção programas e recursos. Quando abrir esta tela, você vai aqui ativar ou desativar recursos do Windows. Vai abrir essa janela, você pode fechar essa outra aqui, expande ela e procura a função Hyper-V. Tá? Lembrando que a função Hyper-V no Windows 10 ela só está disponível se você estiver utilizando uma versão Pro do Windows 10. Se você estiver utilizando a versão Single Language, ela não vai te dar essa opção. Tem que ser a versão Pro do Windows 10. Depois que você faz isso, você vem aqui. Normalmente ela não vem marcada, você vai marcar essa opção aqui, marcar essas duas aqui, vai clicar em OK. Eu não vou clicar em OK porque no meu já está funcionando. Depois que você clicar em OK, ele vai instalar as funções de Hyper-V. Certamente ele vai pedir para reiniciar o seu computador. Depois que você reiniciar o computador, aí você tem o Hyper-V pronto para funcionar. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder fazer a instalação do Windows, uma máquina virtual, como que a gente faz no Hyper-V. A ideia aqui não é ensinar Hyper-V, mas é bem rápido, só para você ter uma ideia, uma noção básica de como que funciona, tá? É claro que este vídeo esse vídeo ele não vai ser um vídeo contínuo, porque eu vou parar de gravar e vou continuar, porque esta ferramenta que eu estou utilizando para gravar também não é o Camtasia, aquela ferramenta paga. Eu utilizo o OBS, que eu uso para também, tanto para transmitir ao vivo no YouTube ou Facebook, ou para gravar a tela do computador. Ela não tem tantas funcionalidades como o Camtasia, onde você faz edições de vídeos. Eu gravo nela aqui, depois que ela está gravada eu pego e edito no Sony Vegas. Então nós vamos mostrar para vocês como que a gente cria uma máquina virtual e como que a gente faz a instalação, porque eu vou fazer a instalação do Windows Server 2016 uma versão de avaliação, para eu fazer a instalação do banco de dados no Windows Server, e depois que eu fizer essa instalação do banco de dados, que no caso aqui no Udemy eu estou fazendo um curso de aperfeiçoamento de ASP.NET MVC Core, e
resolvi fazer esta apresentação para vocês. Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos fazer o seguinte, vou fechar isso aqui e nós vamos agora criar uma máquina virtual. Para criar uma máquina virtual, você vai abrir o Hyper-V. Depois que você abre o Hyper-V, você tem seu computador aqui. Você vai clicar com o botão direito nele e clicar em máquina virtual. Certo? Então, antes de qualquer outra coisa que você for fazer, você tem que fazer alguns detalhezinhos aqui antes de iniciar aqui na configuração da máquina, porque esta aqui é a minha máquina. Tá vendo aqui? Aqui ela carrega o nome da máquina aqui. Como que eu sei disso? Porque a minha máquina aqui, o nome dela é Desktop 1FQ 5G M9. Então aqui está o nome da máquina, tá? Aqui no nome da máquina, certamente você vai, no meu caso, eu vou utilizar o conexão com a rede. Eu preciso entrar aqui no gerenciador de computador virtual e configurar esse gerenciador. No seu não vai vir assim, você vai clicar aqui em novo computador, você vai escolher se ele vai ser um computador interno, externo ou particular. Você vai criar um novo computador, aqui você vai dar um nome para ele e escolher a placa de rede que você vai utilizar. No meu caso aqui eu já tenho criado, porque aqui neste computador eu tenho cabo e tenho um adaptador de rede Wi-Fi também nele. Eu tenho uma rede Wi-Fi nele também, mas eu só uso o cabo para fazer essa configuração. Então você precisa criar um computador de rede aqui para poder conseguir fazer a tua máquina virtual funcionar. Então a gente vai clicar com o botão direito aqui no computador que você está utilizando, criar em nova máquina virtual. Eu não costumo desmarcar essa opção, clico em avançar, coloco o nome da máquina virtual, vou colocar ASP.NET, asp.net.mvc.core, que é o curso que eu estou fazendo. Não gosto de deixar ele criar a máquina no diretório padrão. Eu sempre procuro o diretório onde eu quero criar. Vou criar aqui dentro de uma pasta que eu já chamei de Hyper-V. Seleciono a pasta, automaticamente ele vai criar uma pasta lá dentro dela. Sempre utilizo geração 1, avanço. Eu vou colocar 6 GB de memória RAM nessa máquina virtual, que dá 644, que dá exatamente 6 GB, que é 6 vezes 1024. Clico em avançar. É aqui onde eu vou utilizar a comutação que eu falei para vocês, quando vocês criam aqui o computador virtual. Então eu vou colocar cabo NET. Eu avanço, vou definir o tamanho do disco rígido que vou utilizar e clico em avançar. Aqui eu vou escolher a imagem ISO que eu vou utilizar para fazer a instalação. Já tem uma imagem criada aqui que eu mesmo criei. Seleciono ela aqui, clico em abrir. Depois que eu clicar em abrir, eu avanço e concluo. Então aqui eu já estou com a máquina virtual criada. Eu sempre faço um detalhe aqui antes de inicializar ela, porque se vocês observarem aqui, eu tenho uma máquina, eu tenho um processador que ele tem 4 núcleos. Então normalmente eu gosto de disponibilizar aqui para a máquina virtual. Eu clico com o botão direito nela aqui em configurações e defino no processador aqui 2 núcleos para ele utilizar. Dou um OK. E agora sim, eu clico com o botão direito nela e mando conectar. Depois que eu mando conectar, aí sim eu posso fechar aqui o gerenciador e mando iniciar. Quando eu mandar iniciar, ele vai inicializar pelo CD virtual que eu criei. E daí para frente a instalação do Windows não vou entrar em detalhe com vocês. Se você chegou até aqui, então porque você sabe mais ou menos como que instala. Então aqui para frente ele vai fazer a instalação do Windows e é tudo default. Nesse CD que eu utilizei aqui, eu fiz uma mesclagem desde o Windows Server 2008 ao 2019, que eu mesmo criei, por isso que ele mostra aqui 19, mas não é ele que eu vou instalar agora, que eu vou escolher qual que é a versão do Windows que eu vou instalar. Se vocês observarem que eu estou como se eu tivesse feito uma conexão remota do desktop, e quando aparecer nessa tela aqui eu digo que eu não tenho chave do produto, porque vou fazer uma instalação Evaluation, clico em Windows Server 2016 Data Center, que é o que eu escolhi, clico em avançar, eu aceito os termos de contrato, eu escolhi um disco de 80 GB, vou criar um novo
ele não tem nenhuma unidade alocada, eu clico novo, mando aplicar, ele vai criar uma nova partição de gerenciamento do sistema, e eu teria aqui 79.5 e meio GB para instalação. Mando avançar e daqui para frente é tudo automático, tá? Então a gente vai ficar por aqui. Quando eu terminar a instalação, não vou entrar em detalhes da instalação porque daqui para frente é tudo automático, aí a gente volta na gravação, beleza? Forte abraço a todos vocês, daqui a pouco a gente está de volta.